Oi, gente! Olha eu aqui mais uma vez no devocional. Que dia é quarta-feira. Quarta-feira hoje. Hoje eu creio que tá pela manhã, porque eu gravei, tô gravando agora depois, no mesmo dia que eu gravei sobre a morte de João Batista. Então nós vamos aqui, a playlist tá aí, de Evangelho de Marcos, Marcos 6:30, que é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Para você que está clicando, não me conhece, o meu nome é Kátia e meus outros canais estão na descrição desse vídeo, amém? Então vamos lá. Evangelho de Marcos, a playlist está aí, é só você clicar onde tem no meu perfil, qual perfil de qualquer canal. Você vai lá, tem vídeo, shot, playlist, comunidade, tá bom? Então vamos lá. A primeira multiplicação dos pães diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo que se você vê o devocional sobre a morte de João Batista, viu? É por isso que o evangelho é ótimo você ler de carreirinha, porque você abrir a Bíblia e fazer assim, vou abrir a Bíblia, aí cai aqui. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo. Aí você vai entender tudo o que você tem que ir para o contexto, tá vendo? Não tem pessoas que gostam de assistir série na Netflix. Eu também gosto, né? Dependendo da série. Não tem pessoas que assistem novelas, novela eu não assisto. Já assisti muito. Não é por nada, é porque eu não gosto mesmo. Então, assim, já assisti muito. Então, você não quer ver o outro capítulo? A Bíblia é muito melhor e lhe traz muito mais coisas para edificar a sua vida. Então, os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Vamos lá, vamos mais aqui. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte e a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer, e foram só no barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, tá vendo? E aproximaram-se dele. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não tinham pastor, que não têm pastor. E começaram a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem que comer, não tem que comer. Ele, porém, respondeu-lhe dizendo: dai-lhe-vos de comer, olha só, dai-lhe-vos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. Eles perguntando a Jesus. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre ervas verdes, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, desculpa, gente, e de 50 em 50. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para os céus, abençoou e partiu os pães e deu-lhes aos discípulos,
para que os discípulos pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram pães eram quase 5.000 homens. Gente, é muito maravilhosa a palavra de Deus. Muito maravilhosa. Jesus, ele saiu com os seus discípulos e a multidão observaram e eles foram. Eles foram só no barco para um lugar deserto. A multidão viu-os partir e muitos começaram a correr para lá de pé, diante de toda a cidade. Ali eles chegaram primeiro. Olha só, gente. E ali chegaram primeiro do que eles. E aproximava-se deles. Chegaram primeiro. E eles todos sentaram ali para ouvir a palavra de Deus. Olha só que coisa linda. E Jesus se compadeceu porque era muita gente. E eles ficaram como se fossem muitas ovelhas desgarradas, sem pastor. Imagine como ficaram ali naquela agonia, um para lá, outro para cá, aquela agonia toda. E Jesus fez com que assentassem. Jesus separou as quantidades, mandou que separasse para ficar tudo juntinho e unidos de cada posição. Olha como diz aqui, ó. Despendido-vos do lugar, as aldeias circunvizinhas, circunvizinhas. Mas no 37 diz assim, ele porém respondeu e lhe disse, dá-lhe de comer, e eles não tinham. E ele disseram-lhe, quantos pães tem? 5 pães e 2 peixes. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Olha como Jesus é organizado, gente. Jesus colocou o povo sentado de 100 em 100, de 50 em 50. E Jesus pegou os discípulos e disse, o senhor quer que a gente vá, mestre? Nós vamos lá e vamos comprar. É isso que o senhor quer que nós façamos? Porque os discípulos, meu Deus, às vezes a gente fica bobo, né, com o que Deus pode fazer na nossa vida. A gente fica pensando assim, meu Deus, é muito milagre. Será que isso é verdade mesmo? Não se surpreenda, não. Porque Deus, ele não é para você se surpreender com o que Deus faz, porque o que ele faz é bom. Não é isso? E o que é que acontece? Jesus pegou, perguntou a ele, o que é que vocês têm? Mas ele já sabia. Temos 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou trazer. Levantou os olhos para os céus. Jesus, apesar de ser Deus, ali ele estava homem e Deus ao mesmo tempo. Mas Jesus nunca usurpou, né, de ser eu sou, eu faço. Não, eu vim do céu. Então, Jesus sempre agradecia. Jesus olhou para o céu e agradeceu, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. Quando você levanta os seus olhos para o céu e você agradece a Deus pelo pouco, pelo muito, por tudo na sua vida, Deus, ele começa a operar o milagre. Jesus não falou, Senhor, eu só tenho aqui, ó, o que é que eu vou fazer, meu Pai? Vê se o Senhor multiplica. Não, Jesus só agradeceu. E quantas vezes na nossa vida, a nossa vida é de murmurar. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É porque parei com isso. Ah, eu parei com aquilo. Ah, eu não vou comprar mais isso. Não dá. Acabou açúcar, acabou café. Eu não tenho sapato. Queimou geladeira e queimou. Jesus não fez isso e ele não nos ensinou. Jesus, ele levantou, agradeceu e no momento que começou a... Você já reparou que tem coisas... No outro dia mesmo eu estava vendo aqui em casa, eu digo, meu Deus do céu, eu cozinhei 1 quilo de feijão, porque eu cozinho assim, né, e boto nos recipientes, porque Regis come feijão todo dia, eu como também, né, mas ele come feijão todos os dias.
E eu coloquei, cozinhei esse feijão, coloquei numas vasilhas e no dia eu tiro a porção para não ficar esquentando. E de repente se passou-se mais de uma semana. E o feijão ali, ainda tinha feijão, ainda tinha feijão. E não era aquela coisa de você estar botando água na panela, não. E parece que as coisas vão multiplicando, pelo menos na minha casa é assim, amados. Quando você vai colocando a mão naquilo, de repente você vai vendo que as coisas, você pensa que já acabou, mas você olha, tem. É o milagre de Deus na nossa vida. Mas para isso acontecer, você tem que levantar os olhos para o céu e agradecer. E Jesus agradeceu e pegou e deu aos discípulos. E os discípulos começaram a dividir, dividir que eu digo assim, repartir. E foi dando um pedaço a um, e um pedaço de peixe a outro, e um pão a um peixe a outro, um pão a um e um peixe a outro. E a Bíblia diz aqui, que todos comeram e ficaram fartos. A palavra de Deus é assim, amados. Ela é para você se fartar da palavra de Deus. E quando você se farta, quando você se enche da palavra de Deus, não é enfadar, né? É você ficar farto, né? Quando você fica farto da palavra de Deus, você suporta afronta, você suporta tudo. Que chega o momento de pessoas olhar para você e dizer, eu não sei como você está suportando isso, mas é porque você se enche da palavra de Deus. Então você não vai ter espaço para fome, você não vai ter espaço para fome vir na sua mente, você dá nervoso, você tá... Porque quando a fome literal vem na nossa vida, nós ficamos fracos. Quando a gente não se alimenta com alimento normal, a gente fica fraco, a gente pode emagrecer, a gente pode pegar uma depressão, nós podemos pegar uma fraqueza. A mesma coisa é a palavra de Deus quando você não se alimenta. Então, Jesus, aqui a palavra diz que todos comeram e se fartaram. Jesus jamais iria despedir aquela multidão vazia. Jamais. Não adianta você dizer, eu vou, eu faço, eu prego o evangelho e você despede uma pessoa com fome. Muitas vezes nós iríamos fazer evangelismo, batia nas portas, não levava nada de cesta, essas coisas logo não, porque você não sabe o que está acontecendo na pessoa, na vida. E nem chegar lá e perguntar, irmão, você está precisando de comida, você está mais no ambiente, Deus começa ali a mostrar o que é que está acontecendo ali. E depois você faz aquela visita, a gente fazia aquela visita, conversava com aquele povo, que não era novo convertido, não era pessoas que nem tinham tomado um passo ainda para Cristo. E naquele momento que aquelas pessoas estavam ali, depois quando a gente saía, nós dizíamos, olha, vamos lá, voltar lá, vamos lá na igreja, vamos fazer uma cesta básica, vamos levar porque eles estão precisando. Quando a gente chegava lá, dava um abraço, olha aqui a bênção que Deus mandou e acabou, ia embora. Então Jesus, ele fez isso, ele ensinou a multidão e depois ele alimentou a carne, alimentou o corpo, para que até o cérebro daquela pessoa conseguisse assimilar as coisas que Jesus falou, gente, porque saco vazio não fica de pé. E a Bíblia diz que os que comeram foram, né? Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E isso aqui é sem contar mulheres e crianças. Você imagina a grandeza do Filho de Deus? Então, eu quero deixar para você essa mensagem, que você coloque na sua mente, seja grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Às vezes está doendo, está passando aperto, está desempregado, mas o que vier na sua mão, faça e agradeça. Não murmure, porque Deus vai multiplicar e vai operar o milagre. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Tchau!